Olá, alunos do quinto ano! Tudo bem com vocês? Eu estou morrendo de saudade. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre patrimônio, tá? A gente vai conversar sobre os patrimônios materiais e imateriais da cidade de Olinda, que é a cidade que a gente reside, tá bom? Antes de a gente começar o nosso debate, a nossa conversa, sempre tão prazerosa, eu queria identificar de vocês se vocês já ouviram falar nessa expressão patrimônio material e imaterial. O que vocês entendem por patrimônio material e imaterial? Por exemplo, se eu falar que o monumento que está localizado na Praça do Carmo, aqui na cidade de Olinda, no nosso ponto turístico, né, um dos mais famosos pontos turísticos da cidade, vocês diriam que ele é um patrimônio material ou imaterial? E se eu falar da receita? Da nossa receita deliciosa, maravilhosa, gostoso bolo de rolo. Ele é um patrimônio material ou imaterial? Na aula de hoje a gente vai saber a diferença, tá bom? Vamos juntos! Além disso, na aula de hoje, a gente vai identificar a importância desses patrimônios materiais e imateriais. Jennifer, por que é importante preservar e cuidar desses patrimônios? Na aula de hoje, a gente vai descobrir, tá bom? Então, pessoal, eu trouxe para vocês alguns patrimônios materiais que estão localizados aqui na cidade de Olinda. A maioria deles fazem parte estão, localizados no sítio histórico. E aí a gente observa algumas igrejas, Basílica e Mosteiro de São Bento, alguns monumentos que estão localizados na frente dessas igrejas. As casinhas coloridas também fazem parte do patrimônio material da nossa cidade. Podemos observar também a Igreja do Carmo, a Igreja da Sé, que é a catedral, as ladeiras de Olinda. Todos esses elementos, eles fazem parte do patrimônio material da nossa cidade, certo? Queria saber se vocês têm esse hábito de visitar Olinda, de conhecer a cidade, de explorar os pontos turísticos. Se vocês fazem esses passeios em família, com os amigos de vocês. Aqui a gente vai falar um pouquinho, eu vou mostrar para vocês sobre os patrimônios imateriais da nossa cidade de Olinda, tá bom? Mas antes eu queria ressaltar para vocês uma curiosidade, que Olinda, ela foi considerada a segunda cidade brasileira a ser declarada, ela foi declarada pelo Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, pela Unesco, em 1982. A primeira cidade declarada foi Ouro Preto, em Minas Gerais, e Olinda foi a segunda, aqui em Pernambuco. E o seu conjunto, arquitetônico, urbanístico e paisagístico havia sido tombado pelo IPHAN em 1968. E aí a gente observa que fazem parte desse patrimônio imaterial de Olinda as receitas, as tapioqueiras, lá em cima, no Alto da Sé, bastante tradicional, as pessoas gostam de ir lá comer uma tapioca, tomar um cafezinho, olhar aquela paisagem maravilhosa. E aí faz parte desse patrimônio imaterial a nossa dança, os nossos bolos, A cultura material e imaterial representa e determina os dois tipos de patrimônio cultural. E esses dois tipos de patrimônio cultural, eles representam a identidade de um povo, certo? E aí existem o tipo de patrimônio, a cultura material, que é representada aos fatores mais tangíveis, né? Por exemplo, um quadro, uma obra de arte em uma igreja, por exemplo, representa a cultura material, certo? Material vem de matéria. E imaterial está mais ligado no sentido subjetivo, é intangível, né? Como a gente já viu a diferença de tangível e intangível, essa cultura imaterial, ela é essa cultura tangível, que pode ser representada através da dança, da gíria, de uma receita, certo? Vocês sabiam que no ano de 1972 aconteceu na França uma convenção para falar sobre a importância do patrimônio material e imaterial? Pois é, esse é um tema que vem sendo discutido não só aqui no Brasil, mas em diversos lugares do mundo. E aí, nesse evento, eles produziram um artigo e eu vou ler para vocês agora um pouquinho da descrição sobre o que é, onde eles definem o que é patrimônio material, certo? Eles falam que, para fins da presente convenção, serão considerados como patrimônio cultural. Então, a convenção identificou que patrimônio cultural são os monumentos, obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura, monumentais, as pinturas monumentais, elementos de estruturas de caráter
arqueológico, escrituras, as grutas e grupos de elementos com valor universal, excepcional do ponto de vista da história, da arte e da ciência. Os conjuntos, né, esses conjuntos de patrimônio, o que seriam? Grupos de construções isoladas ou reunidas que, em virtude da sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem, têm valor universal excepcional do ponto de vista histórico, da arte ou da ciência. Já os locais de interesse são as obras do homem, ou obras conjugadas do homem e da natureza, e as zonas incluindo os locais de interesse arqueológico com valor universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico. Então a gente vê que que a gente observa que, de fato, existe uma comunidade que discute, debate e explana sobre esse tema. É um tema de bastante relevância. Eu já falei aqui nas aulas para vocês, né, nas aulas anteriores, que a gente, identificando a nossa história, o nosso passado, a gente consegue preservar e evitar erros no futuro. Então, esses patrimônios, eles ajudam a construir, né, a afirmar a nossa identidade e nos dão, tipo, spoiler do que iria acontecer se alguma decisão for tomada ou não. E aí, esses patrimônios materiais e imateriais estão aí, públicos, eles estão presentes para serem explorados pela população, pelos órgãos, né, que a gente escolhe como representantes. E é isso. Então, esse material está aí à disposição da comunidade para que a gente possa explorá-lo. E eu queria ler para vocês também alguns exemplos de bens materiais. São as vestimentas, os museus, as igrejas, os teatros, as universidades, os monumentos, inclusive os utensílios. Nessa convenção também foi definido o que seria esse patrimônio imaterial. E aí eu vou ler para vocês um trechinho do artigo, né, que foi produzido por esse pessoal. Ele fala aqui: entende-se por patrimônio cultural imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e competências, bem como os instrumentos, os objetos, os artefatos, e o espaço cultural que lhes são associados, que a comunidade, grupos e, eventualmente, indivíduos reconhecem como fazendo parte do seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural e material, transmitido de geração em geração, olha a importância, né, que ele vem de uma hierarquia, ele vem de uma cadeia, passa do avô para o pai, do pai para o filho. Este patrimônio, ele é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função com seu meio envolvente, da sua interação com a natureza e de sua história. Ou seja, o que aconteceu lá no tempo do meu avô, provavelmente não vai acontecer no meu tempo hoje, porque era outro tempo, era outro momento da história, existiam outras tecnologias, enfim, mas a gente consegue recriar o que já aconteceu e produzir, continuar expandindo esse patrimônio material e imaterial. Certo? E aí o texto finaliza dizendo: confere-lhe um sentido de identidade e de comunidade, contribuindo assim para promover o respeito da diversidade cultural e a criatividade humana. Com isso, a gente percebe a importância da valorização desses patrimônios. Alguns exemplos desses patrimônios imateriais: a dança, a lenda, os rituais, as festas, a linguagem, a nossa própria linguagem, a literatura, as músicas, tudo isso é exemplo de patrimônio imaterial. E aí, vocês gostaram da aula de hoje? Acho que foi bem produtiva. Um beijo grande, tô morrendo de saudade. Continue se cuidando, né, pessoal? Por favor, usem sempre máscara, evite aglomeração, saiam de casa se for realmente necessário. E é isso aí. Encontro vocês na próxima aula. Um beijo!